Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos então na nossa quarta mensagem da série A Igreja Importa. Falamos sobre a comunidade cruciforme, a obra de Jesus formando a igreja, sobre o Espírito Santo e os seus carismas, introduzindo a igreja na economia do amor, e sobre o grande propósito da formação desse povo, que é carregar o nome de Deus entre as nações. A gente vai continuar explorando a dimensão tríplice da igreja, mas por outro ângulo agora, com as imagens da igreja aqui em Efésios. Templo, corpo e família. Vamos ler então Efésios, capítulo 2, versos 11 a 22. Portanto, lembrai-vos de que no passado, vós, gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo, ele proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto. Pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, no mesmo Espírito. Assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo do Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, pela iluminação, o socorro do Teu Espírito Santo, enquanto buscamos penetrar nos segredos da Tua Palavra. Ilumina cada um aqui, ó Deus, não só na mente, mas lá no fundo do coração. Abre a nossa vontade, a nossa mente, as nossas emoções para a luz da Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, templo, corpo e família. 3 imagens que nós encontramos para explicar o que é a igreja. E Paulo usa essas imagens, o Novo Testamento usa essas imagens em lugares diferentes. Mas é interessante que aqui em Efésios as 3 apareçam juntas. Existem outras. Existe a da videira, existe a imagem da lavoura, que o apóstolo Paulo usa. Há outras imagens. Mas essas 3 têm um papel claramente central. E elas aparecem juntas aqui em Efésios, que é uma carta sobre a igreja. É uma carta para a gente entender o propósito eterno de Deus e o lugar da igreja nesse propósito. Irmãos, uma coisa que fica clara lendo o Novo Testamento, mas em Efésios isso salta aos olhos para mim, é que a igreja é um mistério de Deus. É um mistério no sentido de que a sua natureza e propósito a gente não tinha como prever que seria tudo isso.
É como o mistério do próprio Evangelho, que era insondável. Ele se manifestou quando Jesus se manifesta e, de repente, o grande plano de Deus de unir judeus e gentios na sua comunidade é cumprido. E esse é o mistério do Evangelho, Paulo usa essa expressão. A igreja faz parte desse grande mistério. E, gente, uma coisa que nós aprendemos estudando sobre a igreja, e isso é muito importante para a vida cristã, é que o cristianismo não é vivido individualmente. Nós vamos ver isso aqui. Parece que o plano de Deus é tal, e a graça que Deus deseja derramar no mundo é tal, que indivíduos não são suficientes para isso. Aqui em Efésios mesmo, se virar a página, capítulo 1, olha o que você vai ler aí. No capítulo 1, versículos 22 e 23. Aqui no versículo 15 em diante, Paulo faz uma oração para que os seus ouvintes sejam iluminados para entender o tamanho da riqueza e do poder que Deus disponibilizou para nós por meio de Jesus. O poder que Deus exercitou em Jesus, ressuscitando ele dos mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestes, o poder da ressurreição e da ascensão. Paulo vai explicar que esse poder atua em relação a nós, mas a gente precisa ser iluminado sobre ele. Mas aí no final da sua oração, e esse é o ponto que eu quero destacar, no verso 22, olha o que ele diz. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para que seja cabeça sobre todas as coisas, o deu, Jesus, à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Irmãos, nós estamos acostumados a pensar que Deus deu a igreja para Jesus. É um tema que nós até encontramos aqui em Efésios, mas aqui Paulo diz que Deus deu Jesus à igreja. E deu Jesus como? Na qualidade de cabeça, daquele que é o Senhor de todas as coisas. Nessa qualidade, como aquele que está assentado à direita de Deus, verso 21, muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado. Então, é essa pessoa, Jesus, que tem todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça de todas as coisas, Deus o deu à igreja. Quando a gente pensa em Jesus, é claro que Jesus é o Senhor de tudo. Jesus preenche todas as coisas. Isso aqui está no final do trecho também, no versículo 23. Ele é aquele que preenche tudo em todas as coisas. O substantivo pleroma e o verbo plerou tem o sentido de encher, literalmente, mas também de aperfeiçoar, de completar, de levar alguma coisa ao seu destino, ao seu propósito, fechar um círculo, concluir as coisas. Então, Jesus é aquele que enche tudo em todas as coisas, porque Ele é o verdadeiro propósito de tudo, e quando Ele se manifesta, tudo se encaixa. O verdadeiro fim de tudo é alcançado, e não somente porque Ele se manifesta, mas porque Ele leva as coisas ao seu destino. Então, Jesus é aquele que preenche tudo, é aquele que leva tudo à plenitude, que completa, que aperfeiçoa, que leva ao seu destino final, ao seu propósito. Nesse sentido que a gente fala que Jesus é a plenitude na nossa vida. Jesus é a plenitude porque tudo de Deus está nele e tudo que nós podemos e devemos ser será alcançado andando com Ele. Esse é o sentido de Jesus ser a plenitude. A gente canta, a gente ora sobre isso, esse é o sentido. Então, Jesus é aquele que vai preencher tudo, por isso Ele é o Senhor de tudo. Ele é capaz de reunir o universo e conduzir o universo à direção certa. É o filho de Davi, o pastor de Israel. Mas vejam, aqui Paulo diz que a igreja é o seu corpo, que Jesus, que é isso tudo, é uma cabeça que tem um corpo. E ele foi dado nessa qualidade como cabeça para esse corpo. E sobre esse corpo, Paulo diz que ele é a plenitude daquele que plenifica todas as coisas. Ou ele é o enchimento daquele que enche todas as coisas. E isso dá um pouco de trabalho, não é muito óbvio o que ele quer dizer com isso. Se Jesus é a plenitude e enche todas as coisas,
Porque ele usa a mesma palavra para dizer que a igreja é a plenitude de Jesus. Então, a visão assim mais aceita sobre isso é que a igreja é a plenitude no sentido de que ela é perfeitamente adequada para Cristo ser o cabeça e se expressar nela. Ela é plenitude no sentido negativo. Ela recebe, ela é capaz de receber plenamente aquele que vai encher todas as coisas. Mas isso é muito importante para nós. Porque isso significa que o grande plano de Deus por meio de Jesus não se completa sem a sua noiva. Não se completa sem um corpo. Porque Jesus vai encher todas as coisas e mostrar o sentido de tudo e levar as coisas ao seu destino por meio do seu corpo, que é a igreja. Lembra quando a gente leu em Gênesis, né, você deve se lembrar disso, no capítulo 2, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. E aqui Paulo diz claramente que esse mistério, lá de Gênesis 2, ele fala isso no capítulo 5, grande é esse mistério, porém me refiro a Cristo e a igreja. Então, de fato, Jesus sozinho não é completo no plano de Deus. E a gente pensa, como assim? Mas Jesus é tudo, parece até heresia, né? Mas não é. Jesus, nesse sentido, não é completo, por quê? Vamos entender. Porque Deus quer um povo. A gente falou sobre isso na semana passada. Deus não quer só uma pessoa. Deus quer um povo. E Deus enviou Jesus para ser a raiz, o princípio, a semente de um povo. O Pai queria que Jesus fosse o noivo e ele tivesse a sua noiva. Então entendam isso. Deus tem um propósito que só uma comunidade pode realizar. Só uma comunidade pode realizar. Não é um propósito para a sua vida. Você deve ter ouvido isso, né? Jesus te ama e tem um propósito para a sua vida, né? Muita gente foi evangelizada com 4 leis espirituais ou folhetinhos assim. Não está errado, mas existe um propósito de Deus que só se concretiza num corpo. Jesus só fica completo quando ele tem a igreja com ele, que é a plenitude dele, para que aí ele possa encher todas as coisas. Então, esse é um ponto que a gente gostaria de comunicar ao longo dessa série. A igreja importa, não é só para nós, sociologicamente aqui. Ela importa para Deus. Porque para Jesus completar todas as coisas, ele precisa ser completado pela igreja. Ela é a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Esse é o plano de Deus desde o início, é uma comunidade. Deus sempre teve um filho. Mas Deus queria muitos filhos. Está lá em Romanos capítulo 8. E Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o objetivo de Deus, é uma comunidade. Então vamos falar sobre essas 3 dimensões que refletem, essas 3 metáforas, refletem muito bem essa dimensão da importância da comunidade para o plano de Deus. Família é a primeira metáfora, né, que a gente quer destacar. Então aqui você vê, é mais até do que uma metáfora, capítulo 2, versículo 19, veja aí na sua Bíblia. Sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Qual a imagem aqui? A situação anterior era de alienação, versículo 11 em diante. Vocês estavam aí sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem Deus no mundo. O que é isso? Desamparo, orfandade. Essa é a situação dos gentios. Paulo falando especificamente aos gentios aqui no verso 11 em diante. Então ele diz que houve uma grande adoção. Deus fez alguma coisa e agora nós não somos mais estrangeiros. Nós temos pátria, nós temos então essa imagem que tem um sentido de nação, de comunidade política, mas somos também membros de uma família, concidadãos dos santos e membros de uma família. É um povo. A imagem que está em jogo aqui é a imagem do povo. Desde o início, Deus queria formar um povo, mas ele via o seu povo não como meramente súditos, mas como filhos. Em Oséias, capítulo 11, verso 1, a gente lê isso, né? Quando Israel era menino, eu o amei.
do Egito chamei a meu filho. É interessante essa linguagem, inclusive ela já emerge lá em Êxodo, quando Deus confronta Faraó e diz, olha, você não quer deixar que o meu primogênito saia, então eu vou tirar o seu primogênito. Já está implícita essa linguagem ali, que Deus está escolhendo esse povo para ser o seu povo, mas não é só um grupo de súditos, eles vão ser o seu filho, é o seu primogênito Israel. Deus amou com vistas na adoção. Desde o início era esse o propósito de Deus, formar uma família, e não só formar uma nação. É uma nação que é uma família, é uma cidade que é uma família. Agora, no Antigo Testamento, ninguém era chamado de filho de Deus individualmente, né? Isso só vai se revelar no Novo Testamento com Jesus. Mas lá existe essa ideia de um povo que é coletivamente filho de Deus. Um povo que vai ser depositário do seu nome, que vai carregar o nome do seu Pai, o nome de Deus. E, gente, quando a gente chega no Novo Testamento, claro, aí nós temos Jesus Cristo. Jesus Cristo era um choque para os seus ouvintes, particularmente para os mestres da lei, os sacerdotes, porque ele falava sobre Deus livremente como seu Pai. Se você já leu o Evangelho de João, você se lembra disso. Jesus falava de Deus como Pai o tempo inteiro. Era meu Pai para cá, meu Pai para lá. Meu Pai, eu estou fazendo a obra que eu vi meu Pai fazer. Meu Pai se compraz no que eu estou fazendo. Eu faço a vontade do meu Pai. Vocês estão achando que vocês são filhos, mas não são, porque as obras que vocês estão fazendo não são dele, são de outro Pai. E o tempo inteiro ele estava falando que Deus era o seu Pai. Os discípulos foram aos poucos se acostumando com isso. Mas se fosse só palavras, só um título, meu Pai, mas eles viram muito mais do que isso em Jesus. Mais do que Jesus recorrer ao título. Porque Jesus andava com Deus como o seu Pai. Era a caminhada de Jesus. Ele demonstrava entender a vontade de Deus como um filho entende. Ele expressava uma fidelidade de filho ao seu Pai amado. E, ao mesmo tempo, o Pai confirmava as coisas que Jesus fazia de um jeito extraordinário. E Jesus continuava chamando ele de Pai. Não podia ser blasfêmia isso. Como é possível que ele chame Deus de Pai e Deus confirme tudo o que ele faz? E, ao mesmo tempo, andando com Jesus, tudo o que se sabia sobre o caráter de Deus no Antigo Testamento, a sua justiça, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua atenção ao pobre, ao necessitado, a sua atenção aos discípulos. O caráter amoroso de Jesus, ele atribuía ao seu Pai. Ele dizia que todas as suas obras eram as obras do seu Pai. Então os discípulos foram aos poucos contemplando ali um fato extraordinário. É que algo de Deus estava se materializando dentro da história. Depois João vai explicar que Jesus é unigênito. O unigênito que está no seio do Pai. Ele sempre esteve lá. E João é claro sobre isso. Ninguém jamais viu a Deus. Houve teofanias no Antigo Testamento, sim. Mas uma visão direta de Deus ninguém viu. Mas João diz, o Deus unigênito que está no seio do Pai, quem o deu a conhecer. Então, vejam, um mistério que é a relação do Deus unigênito com seu Pai, começou a se desenrolar diante dos olhos dos discípulos. Porque antes do Logos, do Verbo se encarnar, quem seria capaz de contemplar o comércio sagrado da Trindade? A relação interna do Pai com o unigênito, que existia antes da fundação do mundo. Quem seria capaz de enxergar isso? Nem os anjos. Nem os anjos seriam capazes de enxergar a vida interna da divindade. Eles podiam ver suas obras como Criador, como Senhor de tudo, seu amor pelas criaturas, mas a relação interna da Trindade, que existia antes de todas as coisas, do Pai gerando o Filho e dos dois procedendo o Espírito, e a comunhão do Pai e do Filho no Espírito, isso é um mistério, ninguém via isso, não tinha como enxergar isso. Não existia microscópio ou telescópio para enxergar um negócio desse. Não tem dimensão para as criaturas, mas veja bem, se o Verbo, o unigênito, se encarna
e assume a natureza humana, de repente, a comunhão interna da Trindade se torna a comunhão de um homem judeu com seu Deus diante dos seus discípulos. É isso que significa revelação. É mais do que informações bíblicas sobre fatos ocultos do mundo ou o que vai acontecer no futuro. É muito mais do que isso. É uma revelação da natureza divina, da vida interna de Deus. Imagina você acompanhando ali a comunhão daquele profeta, daquele rabi com Deus, e de repente você começa a sacar que você está vendo outra coisa, é mais do que um homem fiel. É o amor de Deus por Deus com Deus. É ali Jesus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Você começa a ver isso na sua frente. Por isso que os discípulos começam a tremer nas bases. Em alguns momentos eles ficam aterrorizados, porque isso é grande demais. Depois João vai compor esse evangelho belíssimo para explicar o que ele viu diante dele. E ele vai dizer isso em 1 João, o que nós vimos e os nossos olhos viram, que os nossos ouvidos ouviram e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Demorou para eles entenderem o que estava diante deles, mas eles foram entendendo. Agora, gente, contemplando essa comunhão, os discípulos falam assim: Jesus, nos ensina a orar. E eles pedem para participar dessa comunhão, dessa relação. E, gente, inacreditavelmente, Jesus não apenas ensina os discípulos a orarem. Ele diz assim, vocês vão orar assim, ó: Pai nosso que estás nos céus. Os irmãos entendem o que Jesus está fazendo nesse momento? Aquela coisa inacessível, a luz inacessível da Trindade brilhou ali através de Jesus na sua relação com o Pai. E aí os discípulos pediram para entrar e Jesus falou: podem entrar, agora é Pai nosso, não é só o meu Pai. Irmãos, isso é adoção. Adoção não é só um título. Os discípulos receberam isso como a transmissão de um relacionamento, como a abertura do privilégio, da possibilidade de participar com Jesus do relacionamento que ele tinha com o Pai e que existia antes do mundo ser criado. Isso é adoção. Pai nosso que estás no céu. Então, é claro, nesse sentido, é uma família. Jesus não transmitiu a fórmula de oração, ele transmitiu um relacionamento. E depois os discípulos entendem o que significa, como nós lemos em João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes então o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. É assim que o direito de ser filho de Deus é concedido. Então, quando você ora, essa oração é muito preciosa. Não faça isso de qualquer jeito. Ame essa oração, viva essa oração. Creia nessa oração. Jesus te deu essa oração para você crer em cada palavra que você diz nessa oração. Começando com essa expressão: Pai nosso que estás no céu. Agora, irmãos, é por isso que Paulo vai dizer logo depois, a gente está no capítulo 2, né? Se você pular para o capítulo 3, versículo 14, veja o que ele diz aí. Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Então foi assim que Jesus nos concedeu o nome do Pai. E nós carregamos esse nome, como a gente trouxe na semana passada. Agora, irmãos, não se trata apenas de inclusão, de reconhecimento. Não se trata apenas de Deus te reconhecer como parte da sua família divina. Ser filho de Deus também significa um padrão, um caráter que a gente precisa aprender. Aí na carta aos Efésios mesmo, pula para o capítulo 5, olha o que nós lemos aí, Efésios 5:1. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Então os irmãos veem que a adoção, ela também inaugura um caminho. Não é só que Deus me reconhece e me inclui. É mais do que isso. Não é só que eu posso orar porque Deus me abraça e Deus me vê como vê seu filho. Mas também que Deus quer que eu aprenda um caminho. Ser filho de Deus é um discipulado. É uma escola, a escola da filiação. O objetivo dessa escola é que nós sejamos semelhantes ao Pai.
Não é isso? Abra a sua Bíblia lá no Sermão da Montanha, Evangelho de Mateus. Vale a gente ler um trechinho do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler aí dos versículos 43 em diante. Veja o que Jesus diz aqui no meio das suas instruções. Mateus 5, 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Um padrão moral muito mais alto do que eles conseguiam imaginar naquele momento. Para quê? Versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque o seu Pai faz nascer o sol sobre justos e injustos, sobre maus e bons. Os irmãos estão entendendo? Deus é seu Pai, mas talvez você não seja filho dele, não. Deus é seu Pai, e Jesus te ensinou a orar, Pai Nosso, correto. Mas muitos de nós, acostumados ao velho pai, o diabo, não vivemos como filhos do nosso Pai. E é interessante Jesus dizer isso, para que vos torneis filhos do vosso Pai. Você foi incluído nessa relação com Jesus para ter acesso ao Pai como Jesus tem. Não é só para você curtir isso aí, é para você se tornar isso. Você foi incluído nessa relação e Deus te adota e você é filho de Deus para que você pareça com Ele, para que você se torne filho do seu Pai. E muitos de nós estão em dúvida ainda de quem eles querem ser filhos. Não seja filho do diabo. Pesado ouvir isso, né? Mas Jesus disse que algumas pessoas, falou com os judeus lá, eles queriam satisfazer os desejos do pai deles, então eles eram filhos do diabo. É claro que se você nasceu de Deus, você não é filho do diabo. Mas você ainda precisa aprender a ser filho de Deus. Ainda precisa aprender. E a gente aprende fazendo esse extraordinário que está aqui, que é o amor, amar os inimigos, orar pelos inimigos, acolher dar a sua vida pelos seus amigos, como Jesus demonstrou ao longo de sua vida. Então, gente, o que significa dizer que a igreja é uma família? Significa que sim, é um lugar em que nós aprendemos a nos reconhecer, porque Deus nos reconheceu e nos incluiu, porque Deus nos amou, porque nós fomos introduzidos no privilégio dessa relação, mas também é uma escola. É a escola da filiação, em que a gente precisa aprender o caráter do Senhor. Então, essa dimensão formativa da família, de crescer, de amadurecer, de aprender o padrão do nosso Pai, e também desfrutar dos privilégios de estar nessa relação, é uma dimensão da vida da igreja, que a gente precisa aprender a cultivar, aprender a viver. É sempre importante lembrar disso. O que faz a igreja é um nome, é o nome do Pai, e esse nome foi dado. Você nasceu nessa família. A gente não cria a família. Quem cria a família, gente, é o pai. A criança chega depois, né? Ela não fez escolha nenhuma. Então, a igreja, nesse sentido, é uma obra de um pai. A igreja tem pai. A igreja é obra de um pai que quer formar os seus filhos. E trabalhar, viver na igreja é ter essa consciência. Isso aqui não é o meu trabalho. Não é o trabalho do pastor Igor, não é o nosso trabalho. Não, é o pai, é uma família. Essa família tem chefe. Ela tem um pai, tem um nome. E ele está cuidando da sua casa. Amém? Segunda metáfora é do corpo. Segunda imagem que a gente apresenta aqui. Paulo fala sobre o sacrifício, aqui na carta aos Efésios, que Jesus realizou. E esse sacrifício, entregando o seu corpo, tornou possível reconciliar ambos os povos com Deus em um só corpo, destruindo a inimizade. Então, é claro que o sacrifício do corpo de Cristo é o caminho para criar unidade, para criar uma comunidade que, então, se reconhece. Porque a inimizade entre os dois povos, judeus e gentios, esse é o ponto do apóstolo Paulo, ela é desfeita.
Então, a imagem do corpo nos fala do fim da inimizade, em primeiro lugar. A imagem do corpo nos fala do fim da inimizade. O que significa isso? Que agora nós nos pertencemos uns aos outros. De uma forma espiritual e mística, a gente foi conectado e a nossa vida é uma vida compartilhada. Se você tem essa noção de que o outro faz parte da mesma realidade que você, do mesmo mundo, da mesma comunidade, da mesma família, ou no caso do mesmo corpo, isso muda, claro, o jeito que você vai lidar com essas pessoas. Veja aí aqui em Efésios mesmo, pula mais uma página aí, capítulo 4, versículo 25. Isso aqui ilustra muito bem o ponto. Capítulo 4, 25. Paulo está dando uma série de orientações sobre o nosso comportamento moral aí no mundo. E aí ele diz no versículo 25, por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com seu próximo. Por quê? Pois somos membros uns dos outros. Então vejam o que significa formar um corpo. Significa que há uma compreensão, um entendimento da interdependência. Corpo significa que eu não vejo o outro meramente como outro mais. Não é só outro. Nós somos membros do mesmo corpo. A gente compartilha a mesma vida, que foi a vida de Cristo, a vida eucarística distribuída, o pão que foi partido entre nós. Isso nos conectou. Agora a gente tem uma vida compartilhada e o que acontece numa ponta desse corpo afeta a outra ponta. Paulo vai argumentar isso lá em Coríntios. E se um membro sofre, todo o corpo sofre com aquele membro. Uma infecção num ponto pode deixar todo mundo doente, ou o corpo inteiro doente. Então, a imagem do corpo nos fala de uma comunidade interdependente, em que nós entendemos que não é só a minha vida, não sou só eu. De ambos os povos, Deus fez um. Jesus entregou o seu corpo para que fosse formado um corpo com todo mundo. Então, se eu me vejo como membro do outro, eu não posso decidir minhas coisas de modo absolutamente autônomo em relação a esse corpo. Inclusive do ponto de vista ético. Eu não posso pensar que eu tenho um comportamento imoral ou que eu sou mentiroso e que isso não vai afetar todo mundo. Você precisa pensar diferente, que toda vez que você faz uma coisa ruim, que você faz um mal, você está fazendo isso contra você mesmo. Porque nós somos membros de um mesmo corpo. Você tem que exercitar a imaginação para entender isso. Mas é isso que Paulo está ensinando. A gente é um corpo. Então, essa é uma dimensão da unidade, pertencimento. Outra ponta do corpo ainda pertence a mim. O meu pé pertence ao meu coração. O meu coração pertence ao meu cérebro pertence ao resto do meu corpo. Os membros se pertencem. Então, eles têm que se reconhecer. Né? O membro tem que olhar e falar assim, não, o pé está de chulé. Eu não posso cortar fora, tem que tratar o pé. Tem coisa que tem que tirar, né? Tem que cortar fora mesmo. Não vou dizer que não. Né? Mas eu mencionei mais cedo, existe a necessidade, às vezes, de você extirpar uma infecção, uma doença, alguma coisa, né? Um parasita do corpo, isso existe. Mas tem coisa que é o corpo mesmo que está doente, que precisa de cura, né? E existe também vocês já ouviram falar, com certeza, de doenças autoimunes, né? Quando o organismo não distingue uma parte do próprio corpo como sendo parte do corpo, né? Ele confunde com um agente estranho e aí começa a brigar dentro dele mesmo. Às vezes acontece, existem batalhas que são as nossas batalhas biológicas contra bactérias, invasões e tal, mas existem batalhas que são erradas, que são do corpo contra o corpo. Às vezes tem um lado do corpo de Cristo que fica excessivamente assim preocupado, fica neurótico e decide que tem que arrancar um outro pedaço, né? Tipo uma doença autoimune. Né? A busca de santidade pode ser tão patológica que pode levar a isso aí. Mas existe também um organismo que não resiste a nada, não fecha, não batalha, nunca fica com febre, nunca fica doente, nunca fica sofrendo ali porque existe uma enfermidade invadindo. Então, o corpo precisa se reconhecer. Eu não estou dizendo com isso que não tem doenças para enfrentar. Mas, enquanto se luta contra doenças, o corpo não pode perder a capacidade de se reconhecer como corpo. Agora, por que é necessário esse reconhecimento? Esse é o primeiro momento. Você entender, ok, mão, pé, braço, antebraço, a cabeça, os olhos, ok, são os membros. Eu entendo que a gente forma uma... Para que isso? Qual o objetivo?
Vira aí também no capítulo 4, aliás, não precisa virar não, se você leu agora o 4:25, volta aí alguns versículos, versículo 15, capítulo 4, verso 15, ainda no argumento de Paulo. O apóstolo Paulo está falando sobre a ascensão de Jesus aqui nesse trecho, verso 7 em diante, as graças que ele distribuiu quando ele subiu aos céus, os ministérios que ele levantou para a edificação do corpo de Cristo, para a igreja ficar madura e não ser levada por erros e ventos de doutrina. E aí, no finalzinho, no versículo 15, ele diz o seguinte: pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Lembra que a gente falou sobre a imagem do corpo lá no início? Nós temos que crescer em todas as áreas da nossa vida, segundo o modelo e a direção de Jesus Cristo. E o que acontece? Verso 16. Nele, ou a partir dele, todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, veja que bonita essa imagem aqui do organismo, né? Nós entendemos um pouco mais agora. Quando Paulo fala sobre corpo para descrever a igreja, ele está dizendo que a igreja é uma unidade orgânica. A igreja é uma unidade orgânica. Não é só uma composição de iguais. Não é só uma assembleia de votantes. Não é isso. A igreja é como um corpo em que você tem partes diferentes que são necessárias para manter a vida comum. Unidade orgânica é diferente de unidade mecânica, por exemplo. Você tem partes funcionando juntas no motor de carro, mas não existe uma vida compartilhada. Se você tirar uma peça do motor, a peça continua lá inteira. Mas se você tirar o coração do organismo, o que acontece? Morre o organismo e morre o coração, ele desaparece, ele não se sustenta. Na vida orgânica existe uma vida maior que engloba todas as partes do organismo. Eles estão coordenados, certamente, mas eles são coordenados na sustentação dessa vida comum. E essa vida comum é mais do que a vida das partes separadas. Ela é maior, ela transcende as partes separadas. Então, a ideia da igreja como corpo é muito instrutiva. Porque ela nos diz, então, que cada pessoa é importante com uma graça, um carisma, ou alguns dons que Deus deu para aquela pessoa. Só que para a igreja funcionar bem e ter saúde, e essa pessoa estar viva, ela tem que estar conectada. Ah, mas se eu tenho uma graça de Deus, eu não posso ficar quieto na minha casa com a minha graça? Não. Não, se você fizer isso, você vai ficar sem graça. Não funciona assim. A graça que você recebeu é a habilidade de ser parte de um organismo. Essa é a graça que você recebeu. Então você tem que operar como parte desse organismo. E Paulo então introduz uma outra linguagem, além da linguagem dos membros, que ele também usa em 1 Coríntios 12. Aqui ele fala sobre juntas e ligaduras. É muito interessante isso. Né? Então ele está falando das juntas e dos tendões aqui, né, das conexões. O que ele está dizendo é que para esse corpo crescer e ser edificado em amor e atingir o propósito de Deus, é necessário que todos os órgãos e membros estejam coordenados entre si por juntas e ligaduras. E quando eles fazem isso, acontece um crescimento extraordinário que não é o meu crescimento espiritual. Ah, mas você não tem que crescer espiritualmente? Tem. Você tem que ler a Bíblia, tem que meditar, tem que buscar a presença de Deus, tem que dar testemunho, sim. Mas quando Paulo fala aqui desse crescimento, ele não está falando sobre o seu crescimento espiritual. Ele está falando do crescimento de uma comunidade que coletivamente e organicamente expressa a sua cabeça no mundo. Você não sente esse crescimento. Entenda isso. Você sente o seu crescimento espiritual. Mas o crescimento orgânico da igreja, sabe quem é que sente? Jesus que sente. Ele é o cabeça.
Então veja, não é nem você que mede isso, por mais que a gente tenha critérios para avaliar se o crescimento comunitário, não é que a gente não tem, né, para avaliar isso e para buscar que isso aconteça. Mas a gente precisa entender aqui que existem coisas na vida cristã que transcendem eu. Não sou só eu. Eu estou nessa igreja porque ela me faz bem. Não, meu irmão, não é suficiente. Você está pensando em você, mas Jesus está pensando no corpo, o Pai está pensando no corpo. Porque esse corpo tem que se desenvolver para que aquele que Deus estabeleceu para preencher todas as coisas possa cumprir o seu destino. Mas a igreja é a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. A igreja é a plenitude. Então vejam que o cristianismo envolve uma dimensão comunitária e orgânica que vai além de você. E esse propósito não pode ser cumprido sem você. Você é necessário, você é parte do corpo. Então as pessoas perguntam, né? Mas por quê? Para ser cristão tem que ter igreja? Se você nunca leu a Bíblia, você poderia ter essa dúvida. Mas conhecendo o que a gente sabe do plano de Deus, é impossível acreditar nessa história de carochinha de cristianismo anônimo e desigrejado. Não funciona, não faz sentido. Não tem como. O corpo é mais do que a soma das partes. É uma vida que emerge desse organismo. Então, a igreja tem que ser pensada assim. É isso que é discernir o corpo. Nós precisamos discernir o corpo de Cristo, entender esse propósito de Deus. O corpo existe para dar expressão e materialidade aos movimentos de Cristo no mundo, na história. É por isso que tem igrejas, nós temos igrejas, muitas igrejas. E às vezes pessoas falam assim, mas as igrejas estão soltas, uma não conhece às vezes a outra, não sabe bem o que está fazendo, existem diferenças de denominações, tem pedaços da igreja que viveram séculos atrás e já desapareceram, e tem partes da igreja que vão surgir que nem saíram ainda. Em outras palavras, algum de nós precisa controlar a igreja e saber para onde ela está indo? Não, irmãos. A igreja já tem noivo, ela tem pai, ela tem uma cabeça. Jesus está tocando a igreja. Agora, o que você individualmente sabe que pode fazer e deve fazer, você tem que ser parte. Você tem que ser parte. Não dá para ser cristão e não ser parte. Não funciona, não encaixa, não faz sentido. Você tem que ser parte. E ser parte significa que uma graça que você tem vai ser compartilhada com outras pessoas e que você vai receber suprimento e alimento de outras pessoas. É uma vida de interdependência. Isso precisa acontecer. E talvez você pense assim, mas o pessoal que eu tenho que andar junto é muito difícil. Imagina Jesus então com aqueles 12. Você lê os evangelhos, você sabe que os discípulos eram pessoas comuns, ordinárias, igual a gente. Então isso não é justificativa. Jesus formou o corpo com aquelas pessoas, ele continua formando com essas pessoas. Mas é certo, irmãos, talvez você pense assim, nossa, é um projeto muito grande, é verdade. Ele não está completo. Isso está aqui em Efésios também. Jesus, no tempo certo, vai apresentar a igreja a si mesmo, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Não chegou esse dia ainda, mas Jesus está trabalhando para isso. E ele sabe o que tem que ser feito. Então você não tem que se preocupar com isso, mas você tem que se preocupar em ser parte de um corpo e contribuir para a sua saúde. E finalmente, irmãos, nós somos um templo. E esse aqui é a imagem mais fácil, né, de explicar, porque a gente tratou tanto disso aqui, quando a gente expôs Êxodo, né, e falamos sobre o propósito litúrgico de Deus. Veja aí, capítulo 2, Efésios 2, versos 20 e 21. Paulo falou sobre corpo, fala sobre família, e agora ele muda a metáfora. Edificados sobre o fundamento, agora é um prédio. Ficou mais institucional a imagem, né? Edificados, primeiro, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Então, o pastor Igor falou sobre isso, né? A pedra de esquina, que sustenta ali a estrutura. Então pensa nisso, é um templo que Deus está criando. E o primeiro fato que Paulo diz sobre esse templo, ele tem uma norma.
Tem uma regra para a construção dessa casa. A regra é, em primeiro lugar, a centralidade de Cristo. Cristo é a pedra de esquina. Então, a igreja é um tipo de instituição que tem que ter Jesus no centro. Jesus tem que estar no centro. Isso é um critério fundamental. A igreja tem que ser cristocêntrica. A igreja de Jesus é cristocêntrica, mas cada igreja local precisa aprender a ser cristocêntrica. Assim como nós precisamos aprender a ser filhos do Pai, né? Então nós também precisamos aprender a ter Jesus no centro da nossa vida individual e comunitária. Então a igreja, ela existe sendo construída em cima dessa base. Ela tem que ser cristocêntrica, mas não só isso. Cristocêntrica segundo um fundamento, que é o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, isso é uma referência, claro, a toda a revelação, né? Apóstolos e profetas é a base para a formação das Escrituras, do Antigo Testamento e as Escrituras do Novo Testamento. Então, o ensino apostólico e profético é a grade, o critério para a gente entender quem é Jesus e entender o que é viver a centralidade de Jesus. Por isso, o apóstolo fala sobre Cristo, mas também fala sobre os apóstolos e profetas. Porque tem gente por aí que da sua cabeça fala, mas eu acho que Jesus faria isso se estivesse aqui. Da sua cabeça, né? Você não pode fazer isso. Você tem que ler o que os apóstolos e profetas disseram para você entender. Então, o ensino bíblico nos instrui sobre como viver a centralidade de Cristo, que garante, então, que o edifício de Deus será construído. A igreja tem que ser cristocêntrica e bíblica. Cristocêntrica e bíblica. Mas o que é isso que está sendo construído? Seguindo nos versos, agora o versículo 21. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Irmãos, qual é o propósito no final? É o templo. Desde o início a gente aprendeu isso, que o jardim que existe na terra do Éden é o Santo dos Santos, no qual Deus descia para se encontrar com o homem, posto ali como a sua imagem. Essa foi a revelação no deserto. Como Deus pode habitar no meio de um povo pecador? Deus é fogo consumidor e esse povo é palha. Mas aí Deus revela um jeito, um milagre, que é a sarça ardente, nós estudamos isso. Deus estabelece um meio de estar presente no meio do povo sem ser destruído. Como? Através do tabernáculo, do sumo sacerdote e dos sacrifícios. Assim o pecado do povo era expiado, o povo era santificado e eles podiam então se aproximar de Deus e Deus descer no meio deles, para eles levarem a presença de Deus entre as nações. É claro que tudo isso é simbólico, né, irmãos? Porque nós entendemos no Novo Testamento que Jesus é o nosso sumo sacerdote, Jesus é a oferta que nos santifica e Jesus é o santo dos santos, o templo. E porque Jesus está com a igreja se torna o templo de Deus. Então, Paulo diz que nós somos esse templo. Qual é o objetivo desse templo? Que as nações possam se encontrar com Deus e Deus se encontrar com as nações. Esse é o objetivo último, é que nós sejamos o lugar em que a adoração a Deus começa nessa criação. É o lugar onde a adoração a Deus é realizada e os povos são convocados e o nome de Deus é glorificado e a sua presença está entre os homens. Então, é claro que é em Cristo que nós somos edificados para ser templo, né? Em nenhum momento a gente pode separar as três pessoas da Trindade. Para ter a família, precisa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para existir o corpo de Cristo também. Porque o Pai dá a cabeça e o Espírito Santo distribui os carismas e nos faz as várias partes. E também para existir o templo é para a glória de Deus. Ele é edificado no modelo de Jesus e é habitado por Deus no Espírito. É o que o texto diz aqui. Então, irmãos, essas três imagens nos falam de três dimensões da vida da igreja: discipulado e imitação. Nós somos filhos do Pai, nós somos incluídos, mas nós estamos num caminho de aprendizado. A igreja não é um lugar para você sentar e assistir. Você tem uma jornada, tem um currículo. É a escola do Messias, como o pastor Igor gosta de dizer. Nós estamos aí para aprender o modelo de Jesus, para a gente ser semelhante ao Pai. É a família do Pai para carregar o nome do Pai. Em segundo lugar, é uma comunidade orgânica. Então, não basta você ser um discípulo de Jesus e ganhar o caráter de Cristo e ser semelhante ao Pai. Ou melhor, se você for semelhante ao Pai, você vai entender o propósito do Pai e vai amar o corpo de Cristo.
e vai entender que você precisa ser parte. Você não pode só frequentar. Atenção aí, os irmãos que frequentam a Igreja de Esperança. Não basta frequentar. Você tem que ser parte, porque o propósito de Deus é um corpo. Qual é a sua função nesse corpo? E o objetivo disso tudo é sempre a glória de Deus. Se a gente segue o modelo de Jesus, imita o nosso Pai, e a gente vive como organismo, cada um cumprindo de forma articulada com os outros a sua parte, servindo no reino de Deus, então nós nos tornamos o lugar da presença de Deus. E veja que a presença de Deus não é um espaço físico, é uma comunidade. E se aproximando dessa comunidade, ainda que seja uma comunidade de gente, as pessoas vão ter uma surpresa. É a morada de Deus. Nós não devemos ver a igreja meramente como uma assembleia de pessoas, mas como um lugar em que Deus mora. É mais do que o que a gente sente. Eu sei que às vezes a gente tem momentos de adoração em que nós sentimos a presença de Deus, né? E a gente tem evidência disso na Bíblia e na história. Mas Deus quer mais do que uma presença de Deus para ser sentida. Deus quer uma comunidade na qual as pessoas possam ser recebidas. E essa comunidade é que é a morada de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Enquanto os diáconos distribuem os elementos, peça ao Senhor iluminação, para você entender o que é a igreja, para você ter o discernimento do corpo de Cristo. Para que você não seja só um frequentador de igreja, mas de fato um membro do corpo de Cristo. Ora sobre isso, busca ao Senhor enquanto a gente se prepara para a ceia do Senhor.